noite, grande Leandro Campos, seja bem-vindo mais uma vez, um prazer falar com você, seja bem-vindo aqui no Futebol Show, programa Futebol Show da NN, você que já passou aqui por Arapiraca também. Como foi, Leandro, esse contato da diretoria, da equipe do Asa e assim que do CSE, da equipe do CSE, esse contato da diretoria do CSE para com você e assim que você recebeu o convite, a diretoria lhe convocou, chamou você para treinar e como foi esse contato diretamente da diretoria da equipe do CSE do Tricolor de Palmeiras dos Índios e você já aceitou de imediato vir aqui para Alagoas novamente? Boa noite para você. Boa noite. Olha, na verdade foi muito rápido o nosso contato, mesmo porque a equipe do CSE havia jogado contra a equipe do Sergipe no domingo, lá em Aracaju. E na segunda-feira foi feito contato pelo presidente e nós, logicamente, estávamos um pouquinho desinformados em relação à situação da equipe do CSE dentro da competição. Então eu mesmo, após a conversa, eu procurei me inteirar da situação geral, vi que a equipe estava na 7ª colocação, sendo o último jogo do turno. Então realmente uma situação assim, um tanto quanto dificultosa pelas circunstâncias, né? Mas como nós somos profissionais, nós vivemos de desafios, né? Então eu conversei com o presidente Barbosa, nós agilizamos com velocidade a minha vinda para Palmeiras dos Índios e, como vocês já sabem, né, nós tivemos aí praticamente 3 treinamentos procurando essa organização rápida para que nós pudéssemos ter um mínimo de padrão para esse jogo contra a boa equipe do Petrolina. E eu vou ser muito sincero com vocês, eu achei assim a resposta por parte dos jogadores muito positiva, porque houve uma assimilação muito rápida, porque nós conversamos muito, treinamos pouco, até mesmo porque diante das circunstâncias, né, muita chuva, e vocês sabem que em Palmeiras dos Índios a dificuldade que se tem com relação a campos de treinamento, mas de qualquer forma, para esse primeiro jogo, eu penso que nós conseguimos, né, o objetivo, que era buscar uma vitória, já que, infelizmente, até então, não havia se conseguido esse resultado dentro de casa. Professor Leandro Campos, boa noite, Clevano Henrique aqui falando. Primeiro, seja bem-vindo de volta ao futebol de Alagoas. O senhor que teve passagem pelo time do Asa, pelo Coruripe, não é? Rodou esse país aí, foi lá para o Ceará, depois retorna para o Asa, enfim, nessas voltas que o mundo do futebol proporciona para grandes profissionais, como é o seu caso, agora volta para o futebol de Alagoas. Você tem um desafio contra o Petrolina, jogando fora de casa aí em Petrolina, e você perde uma das principais peças nesse setor de ataque do CSE, que é o Ibson Melo, que fez o seu jogo último com a camisa do CSE no sábado passado. Como preencher essa lacuna? Vai ter essa figura ali de atacante, um cara para substituir? O que pensa o Leandro Senna nesse sentido, aliás, o Leandro Campos, nesse sentido de fazer essa modificação, substituir esse jogador e a ideia é manter a mesma postura do jogo passado em Palmeiras? Professor, boa noite. Boa noite, Clevando. É um prazer enorme falar contigo. Só para ressaltar, lógico, a nossa passagem anterior, né, pelo Asa, tivemos aí a felicidade, né, de sermos vice-campeões da Copa do Nordeste em 2013, e logo após eu fui para o Ceará, através do bom trabalho que foi realizado no próprio Asa, né. Depois nós retornamos para dar continuidade na Série B do Brasileiro, e realmente foi muito prazeroso. Tenho assim lembranças muito boas, né, do Asa, assim como no Coruripe. Então é lógico que nós que labutamos no futebol há tanto tempo, né, eu particularmente estou há praticamente 15 anos aqui no Nordeste, trabalhando em várias equipes, então eu me sinto já em casa, me sinto muito bem com relação à adaptação em relação ao futebol nordestino.
Bom, de qualquer forma, relacionando ao seu questionamento em relação à equipe, veja bem o seguinte: nós temos dois jogadores de características diferentes, que é o caso do Índio e o caso do Giovani, né? Um que trabalha mais pela extrema, com mais velocidade, e o Índio é um jogador mais de referencial, né? Um jogador que trabalha mais por dentro, mas não é especificamente, né, um centroavante especificamente centralizado. É um jogador que tem boa mobilidade. Então é aquela circunstância: ou eu mexo em uma posição ou eu mexo em duas posições, né? Porque se eu colocar o Giovani, eu vou ter que adaptar naturalmente o Tata como centroavante. Se eu utilizar simplesmente o Índio substitui naturalmente a ausência do Y. De qualquer forma, eu ainda estou raciocinando, embora tenha 95% de uma opção que eu já escolhi, né? Então não vou adiantar para vocês, até para não facilitar o trabalho do meu companheiro aqui de Petrolina, né? Com certeza ele deve estar acompanhando aí o programa. Mas, de qualquer forma, nós temos que entender que nós tivemos uma proposta de jogo no jogo passado, embora tenha se dado muito destaque com relação às condições do gramado, e eu, com toda a minha humildade e respeitando sempre os adversários e a opinião de todos, eu penso que o campo pesado tenha talvez nos prejudicado mais do que o próprio adversário. Eu gostaria muito de ter jogado contra a equipe do Petrolina com um campo seco, em condições, né, de nós circularmos mais a bola, fazermos mais a manutenção da posse de bola, termos uma qualificação maior de infiltrações, de penetrações, um pouquinho mais de ações ofensivas, também direcionando pelos setores, né, laterais. Então, dentro de uma estrutura de jogo que nós havíamos montado, eu penso que nos atrapalhou até em virtude das condições do gramado. Agora, lógico que a forma com que a equipe se conduziu, procurando propor o jogo, procurando, principalmente nos primeiros 20 minutos, onde a gente praticamente definiu o placar, é natural, é lógico que nós não mantivéssemos a postura inicial, que era marcar em bloco alto, né, pressionando o portador da bola, procurando se trabalhar em cima principalmente da pressão pós-perda, né, porque a verdade, quando se joga dentro de casa, procurando ser um time propositivo, nós temos que manter e aproveitar esses jogadores que estão no campo adversário. Quando se perder a bola, não fazermos essa transição defensiva, e sim fazermos a pressão pós-perda para que a gente mantenha a equipe pressionando a saída de bola do adversário, para que a gente possa novamente recuperar a posse. Então são circunstâncias que aconteceram no primeiro jogo. É lógico que o segundo jogo vão ter características diferentes. Nós já estamos aqui na cidade de Petrolina, o campo está seco, né? O clima está seco, não chove aqui faz um certo tempo, e nós teremos que fazer uma nova leitura em relação ao jogo. Eu hoje, sinceramente, não quero fazer nenhum adiantamento com relação à nossa proposta de jogo. Agora, podemos entrar com uma equipe propositiva, podemos entrar com uma equipe reativa. Agora, essa equipe reativa não é aquela forma de nós ficarmos restritos à marcação, e sim criarmos uma condição reativa para que a gente possa, mesmo trazendo a marcação em bloco médio, marcarmos pressão ao portador, só que com a linha mais baixa, para que a gente possa encaixar as transições, usar a velocidade, né, ou com ligação direta, ou através de passes rápidos, para que nós possamos chegar no gol adversário. Muitas vezes é mais difícil se jogar em casa por questões de o adversário congestionar mais o seu setor defensivo. Em algumas situações se torna até mais fácil jogar fora de casa, onde o adversário terá que partir do seu campo de defesa e, naturalmente, né, se for mais. Agora, um fator que, lógico, nos preocupa é que nós estamos entrando no início do segundo turno, serão 7 jogos, e nós estamos começando esse turno 3 pontos atrás
do terceiro e do quarto colocado, né? Então isso aí vai fazer com que a nossa equipe tenha que buscar pontos fora de casa. Eu, dentro de uma matemática, penso que talvez 12 pontos possa levar a equipe do CSE nessa condição de luta, né, para ficar entre os 4. Agora, não é certeza de que com 12 pontos se consiga a classificação. Leandro, Eduardo Cardeal, um forte abraço para o senhor. Depois do jogo lá em Palmeira dos Índios, no final de semana, a gente teve a oportunidade de conversar no pós-jogo, no ar, e eu perguntei naquele momento, fiz um comentário naquele momento, não foi pergunta. Eu disse que percebi um CSE com as linhas mais compactadas, um CSE mais intenso e um CSE mais vibrante no jogo. E eu disse naquele momento lá que você não teve tempo de trabalhar dentro de campo praticamente, mas foi um trabalho mais mental, mais psicológico. Você até me parabenizou pela pergunta e agradeceu, inclusive. Aí vem um outro questionamento nesse sentido. Você também, para esse jogo, de novo contra o Petrolina, você não tem tempo para implantar ainda a tua filosofia de trabalho, que isso não vai ser do dia para a noite. Você se reapresenta, faz um treino mais leve e já segue viagem. Já viaja, não tem tempo de você implantar o seu trabalho ainda na prática. Essa sua metodologia de trabalho que você vem implantando no CSE nesses dias, através do diálogo, de conversa, o que é que você tem sentido nesse grupo que já te dá um handicap positivo, não só para esse jogo contra o Petrolina, mas para a sequência dessa competição? Boa noite, Eduardo. Novamente um prazer falar contigo. Você até me desculpe, tem um delay aqui que às vezes atrapalha no que eu vou falar. Mas, de qualquer forma, fico muito satisfeito, principalmente com o nível de perguntas e o nível de entendimento que todos vocês estão realmente explanando, né, os telespectadores que estão nos vendo nesse momento. Veja bem o seguinte, o futebol atual, o futebol moderno, ele vive muito, né, de intensidade. Nós tínhamos outras formas, né, de estilo de jogos, isso aí há 10 anos atrás, vamos colocar dessa forma. E o futebol hoje, independentemente de jogar de forma reativa ou prepositiva, ou propositiva, o futebol ele se torna intenso, né? Então, é muito importante que se entenda que dentro das características que nós usamos, ou transições ofensivas e defensivas, ou nas nossas organizações ofensivas e defensivas, depois que você organiza uma equipe ofensivamente, ela se corre um pouco mais de riscos, por se principalmente, né, marcar uma linha mais alta. Em algumas situações se torna um pouquinho mais confortável que marcar em linha mais baixa. Agora, muitas vezes a gente não tem uma definição de que marcar em linha em bloco, marcar na pressão em bloco alto, em linhas altas, seja um referencial para se manter uma equipe mais ofensiva. Muitas vezes, se trouxer a marcação numa linha média, ou linha baixa um pouquinho mais difícil, porque aí o nível da equipe deveria ser muito superior para que a gente baixe mais as linhas, né? Eu penso que o nível da Série B do brasileiro, as equipes, a partir da linha média e linha alta, se configuram melhor nessa organização de jogo, nesse modelo de jogo. As linhas baixas e excesso seria para equipes realmente de um nível muito superior ao time de Série B. Então, por isso que eu acho que as equipes dificilmente vão usar esse método de marcação, porque tu acaba trazendo em demasia a equipe adversária para dentro do teu campo. Mas, de qualquer forma, como eu estava me referindo, a composição de linhas, a organização de linhas, depende muito das circunstâncias do jogo, né? Muitas vezes se adianta a marcação, se faz uma linha alta e não se traduz com a marcação são ao portador, né? Porque pode adiantar as linhas e muitas vezes não faz a pressão. Então, de nada vai servir o adiantar as linhas. Então, se eu estou adiantando as linhas, eu preciso da pressão. E da mesma forma, se eu trouxer essa linha em bloco médio e não fizer a pressão, eu acabo deixando o adversário adentrar o meu campo de defesa
o espaço para circular a bola e articular a jogada. Então, são circunstâncias que muitas vezes, até pelo modismo, né, que nós temos hoje no futebol brasileiro, que é necessário que se entenda bem as funções, as linhas e, naturalmente, a função da pressão ao portador, principalmente. Muito boa noite, Leandro. André Alves falando contigo. Prazer tá conversando com você. No jogo lá, inclusive eu estava comentando, o técnico Alisson Dantas, ele vem no 4-1-4-1, mas você mantém esse 4-2-3-1 do CSE, só que com o Edinho, que é um meia jogando mais aberto. E aí faz aquela dobra com o Thales, que o time do Petrolina teve muita dificuldade, tanto é que ele saiu do 4-1-4-1 para o 4-3-3 para tentar uma dobra e mesmo assim não conseguiu. Então essa circunstância do jogo, que foi uma leitura que você fez muito bem. Para esse jogo fora de casa, a proposta, mesmo sendo o mesmo adversário, ela muda? Ou você imagina que o técnico Alisson Dantas pode vir diferente e aí o CSE vai ter que também ter esse equilíbrio de entender o jogo para essa partida com o mesmo adversário que jogou e foi muito bem, o CSE? Boa noite. Boa noite, André. Antes de eu te dar o posicionamento, eu queria te parabenizar, porque eu assisti depois do videotape do jogo e achei que os teus comentários foram muito precisos, muito equilibrados, e isso aí nos deixa super satisfeitos, né? Porque, na verdade, o torcedor, né? o telespectador, ele tem que ter um entendimento um pouquinho mais avançado, né? Com relação principalmente aos padrões táticos da equipe. E eu acho que tu elucidou muito bem, né? O jogo. Bom, relacionando, é lógico, a estratégia do adversário e até mesmo a nossa estratégia do CSE, lógico, nós não vamos fazer adiantamento. A questão, né, do resultado ter sido adverso, naturalmente, para a equipe do Petrolina, eu estou aguardando por todas as circunstâncias e todas as possibilidades. Veja bem o seguinte, no jogo entre clássico aqui entre Petrolina e Juazeirense, a equipe do Petrolina havia atuado com 3 volantes, né? Se ateve um pouquinho mais a marcação mais forte no seu campo de defesa, buscando um pouquinho mais as transições ofensivas, né? Até me surpreendeu, sinceramente, ele ter jogado praticamente, né, como nós colocamos, né? Eu não quero decidir sistemas táticos, na verdade existe uma infinidade de variantes dentro do jogo, mas houve situações que a equipe do próprio CSE, ela também se enquadrou no 4-2-4, com 2 volantes e praticamente 4 homens trabalhando na linha de frente, né, com variantes também do 4-3-3, como no 4-1-4-1. Então houve realmente essas modificações de estrutura tática. Então nós temos que estar preparados a qualquer que seja a escolha do treinador do Petrolina, né? Lógico, se ele for marcar a pressão, se ele for marcar em bloco médio, nós temos que estar, nós teremos uma estratégia de jogo onde nós entendemos, né? E talvez, principalmente para esse início de jogo, as próprias iniciativas da equipe do Petrolina sejam um pouquinho mais agudas em relação aí à busca do gol, mesmo porque saindo o gol da equipe do Petrolina nos cria uma modificação de postura, assim como se nós tivermos a felicidade e fazemos o gol na frente, talvez até modifique e imprime um pouquinho mais de dificuldade com relação à organização defensiva da equipe do Petrolina. Então, citando um velho jargão, né? É um jogo de xadrez. Hoje o futebol, ele ficou muito mais tático do que era há tempos atrás, e nós temos que atentar aí a todos os detalhes, não só os detalhes técnicos, onde um erro individual pode encadear, né, os erros, né, de um desenvolvimento, né, de uma equipe, assim como se nós conseguirmos um bom encaixe em relação à proposta do jogo adversário e nós soubermos, né, nos organizar defensivamente e tivermos, né, o objetivo ofensivo bem definido,
nós aí teremos, né, uma forma de contrapor estratégia do adversário, que seria um pouquinho mais em cima de pressão sobre o nosso setor defensivo. Jorge Moraes está junto com a gente também por aqui, Jorge. Leandro, boa noite. Aqui é Jorge Moraes. Eu queria primeiro dizer o seguinte, é uma colocação. Eu mexeria o menos possível no time se eu estivesse no seu lugar, e se eu fosse o Leandro Campos, primeiro seria um orgulho muito grande, porque eu vejo o seu trabalho, você é um baita de um profissional, você conhece de futebol, você está na história do nosso futebol e é um homem de bem, um cara que é trabalhador, então todo mundo tem que reconhecer isso. O resultado depois pode até não aparecer, mas não vai apagar nada disso do que eu estou dizendo. Então eu colocaria o meu time mexendo um pouco. Tata Baiano do lado esquerdo, Edinho do lado direito, indo como homem de referência e vinha com o restante do time até para surpreender o Alisson Dantas. Essa é a minha colocação que eu imagino com relação a esse jogo de amanhã. Agora a pergunta, eu já soube que você conversou com os torcedores e disse o seguinte: não deixem o CSE entrar no G4, porque se entrar não sai mais. É isso, Leandro? Boa noite, Jorge, é um grande prazer falar contigo. E vou te falar uma coisa, partindo de ti, que é um grande conhecedor de futebol, olha, eu dificilmente eu vou deixar de seguir o teu conselho, viu? Bom, com relação a essa questão, né, de nós entrar no G4 e criarmos um corpo, isso eu penso que é um fator motivacional que nós naturalmente queremos não só os atletas, mas como um engajamento maior dos torcedores que ainda não estão com aquele foco em que há a possibilidade da equipe do CSE brigar por essa classificação. Vocês vejam bem que, embora, lógico, o tempo estava muito ruim, mas foram poucas pessoas no último jogo. E eu espero que, se nós conseguirmos agora um bom resultado, no próximo jogo se faça mais presente o torcedor do CSE e acredite mais nessa possibilidade do CSE ligar, né, em igualdade de condições com as equipes que hoje estão no G4. E nós temos que entender que esse grupo é um grupo difícil, é um grupo pesado, que vai haver ainda, né, uma variante muito grande em relação a essas 4 posições. E eu chego a dizer que, em algumas circunstâncias, vai ser mais difícil a manutenção dos 4 primeiros do que a chegada dos 4 últimos entre os 4 primeiros. Então, os 4 últimos ainda têm chances normais, né, pelas suas qualidades, pelas suas ambições de competição. Pode ter certeza que hoje, mesmo a equipe do Sergipe, que está com 5 pontos, com certeza vai ambicionar, vai trabalhar para poder buscar o seu espaço entre os 4. Então, eu entendo que se nós mantermos esse moral alto, né, motivarmos a todos, atletas, comissão técnica, a direção, os torcedores, vocês mesmos da imprensa, né, a gente quer fazer ou deixar alguma coisa de positivo nesse trabalho. Então são 7 jogos, são 7 decisões, onde nós queremos, né, no final desses 7 jogos, estar entre os 4. É o desejo, eu acho, dos 8 times. Nós não estamos aqui desrespeitando ninguém. Agora, lógico que nós temos que sonhar e trabalhar para que isso aconteça.